Seja parte de uma experiência de pensamento elevado com as palavras de Krishnamurti. Prepare-se para desafiar suas crenças e expandir a sua compreensão da existência. Diz que a crise atual é sem precedentes. A que respeito ela é excepcional? Resposta: aqui estamos, eu só para pensar e você só para escutar. Isso é lamentável. Senhor, há em todas essas reuniões o perigo de participar apenas como ouvintes e eu como conferencista. Tal é a situação criada no mundo. Todos vocês frequentam os jogos de cricket ou os cinemas. Os que jogam os representam são outros, e nunca vocês. Vocês se tornaram incapazes de criar. Essa é a razão porque há tantos problemas destrutivos a vocês corroerem o coração. Portanto, por favor, me permitam sugerir que não sejam aqui ouvintes apenas. Isso seria lamentável e não teria significado algum. É tão fácil ouvir outra pessoa falar, tão fácil ler livros escritos por outros. Mas se não houvesse livros, se não houvesse pregadores, seriam obrigados a pensar fundo nos seus problemas. E seriam então altamente criadores, não é? É o que estamos tentando fazer aqui. Eu infelizmente não li livros, não li escrituras religiosas, mas vocês os leram. E por desventura, as suas mentes estão recheadas das ideias alheias. Eis a dificuldade. Porque não está pensando ou está pensando segundo as fórmulas de outras pessoas, segundo as suas ideias, seus ditos, suas citações. Portanto, não está com efeito pensando absolutamente. Não terão essas palestras significado algum se você se limitar à condição de simples observador, simples ouvinte. Porque haverá de verificar que eu não dou solução alguma para nenhum problema. Isso seria fácil demais. Seria estúpido demais dizer sim ou não em resposta a cada pergunta. Mas se juntos pensamos a fundo no problema, se nele pensamos desembaraçadamente de maneira sadia, sem estarmos ancorados em preconceito algum, encontraremos a significação do problema. E encontraremos também a felicidade criadora na busca. Certo, senhores? Essa busca é devoção. Não a uma imagem, não a uma ideia, mas uma devoção que está na própria pesquisa do problema e do seu significado. Encontra-se alegria, encontra-se um êxtase criador no descobrir o que é verdadeiro. Mas se só escutamos palavras, elas têm muito pouco significado. A palavra não é a coisa. Para acharmos a coisa, precisamos transcender a palavra. A presente crise, de certo, é excepcional, não acha? Não porque eu digo. Posso dizer muitas coisas, mas não será verdadeiro o que eu disser se você apenas repetir. Propaganda é uma mentira. Repetição é uma mentira. É evidente que a crise que assola o mundo na atualidade é excepcional, sem precedentes. Tem havido crises de várias naturezas em diferentes períodos da história. Crises sociais, nacionais, políticas. As crises chegam e vão. Há recuos econômicos, depressões que surgem, se modificam e continuam sob uma forma diferente. Conhecemos esses fatos. Esse processo nos é familiar, mas sem dúvida
a crise atual é diferente, não acha? É diferente em primeiro lugar porque agora não se trata de interesses monetários, não se trata de coisas tangíveis, mas de ideias. A crise é excepcional porque está situada no campo ideológico. Estamos disputando com ideias. Estamos justificando o homicídio. Nesse país, como em todas as partes do mundo, estamos justificando o homicídio como um meio de se alcançar um fim justo, o que por si só é uma coisa inaudita. Antigamente reconhecia-se o mal como mal, o assassino como um assassino. Mas hoje, o assassínio é um meio de se alcançar um resultado nobre. O assassínio, seja de uma só pessoa ou de um grupo de pessoas, é justificado. Porque o assassínio ou o grupo que o assassino representa o justifica como um meio de se alcançar um resultado que será benéfico para o homem. Isso é, sacrificamos o presente ao futuro. Não importam os meios empregados, uma vez que o nosso propósito expresso é o de produzir um resultado, o qual dizemos que será para o benefício do homem. O que se subentende, portanto, é que um meio errôneo produzirá um fim correto. E você justifica o meio errôneo com ideias. Nas várias crises anteriores, o que predominou foi sempre a exploração das coisas ou do homem. Mas hoje, o que predomina é a exploração das ideias, o que é muito pernicioso, muito mais perigoso, porque a exploração de ideias é devastadora e destrutiva no mais alto grau. Já aprendemos o poder da propaganda. E esta é uma das maiores calamidades que podem acontecer. Empregar as ideias como um meio de transformar o homem. Certamente é isso que está acontecendo no mundo hoje em dia. O homem não tem importância alguma. Os sistemas, as ideias se tornaram importantes. O homem já não tem nenhuma significação. Podemos destruir milhões de homens desde que com isso se alcance um resultado. E o resultado é justificado pelas ideias. Temos uma magnífica estrutura de ideias para justificar o mal. E isso, sem dúvida, é uma coisa inaudita. O mal é o mal e nunca pode produzir o bem. A guerra não é um meio de se alcançar a paz. A guerra poderá trazer certos benefícios secundários, como aeroplanos mais eficientes, mas não trará a paz ao homem. A guerra é justificada intelectualmente como um meio de implantar a paz. E quando o intelecto tem a hegemonia na vida humana, produz uma crise sem precedentes. Há outras causas ainda indicativas de uma crise sem precedentes. Uma delas é a extraordinária importância que o homem está atribuindo aos valores sensoriais, à propriedade, ao nome, à casta, à nação, ao rótulo particular de cada um. Você é ou maometano, ou hinduísta, ou cristão, ou comunista. Nome e propriedade, casta e nação se tornaram predominantemente importantes, o que significa que o homem está prisioneiro do valor sensorial, o valor das coisas, quer feitas pela mente ou pela mão. Tão importantes se tornaram as coisas feitas pela mão ou pela mente, que estamos matando, destruindo, massacrando, nos liquidando uns aos outros por causa delas. Estamos nos aproximando da beira de um abismo. Todas as nossas ações nos estão levando para lá. Todas as iniciativas políticas, todas as iniciativas econômicas nos estão conduzindo fatalmente para o precipício.
nos estão arrastando para esse abismo caótico e confuso. A crise, portanto, não tem precedentes e requer uma ação sem precedentes. Para sairmos desta crise, se requer uma ação fora do tempo, uma ação não baseada numa ideia ou num sistema, porque qualquer ação baseada num sistema ou numa ideia inevitavelmente nos levará à frustração. Tal ação nos traz de volta ao abismo por um outro caminho. Assim, pois, visto que a crise não tem precedentes, é necessária também uma ação sem precedentes. O que significa que a regeneração do indivíduo deve ser imediata e não um processo de tempo. Deve realizar-se hoje e não amanhã, porque o adiar é um processo de desintegração. Se penso em me transformar amanhã, estou favorecendo a confusão e permanecendo no campo da destruição. E é possível nos transformarmos agora? Eu digo que é possível. Se deseja isso, se deseja uma transformação imediata, agora, siga com atenção o que eu digo. Porque a compreensão está sempre no presente e não no futuro. Já falei um pouco sobre o assunto e vamos continuar a tratar dele nos próximos domingos. O que cumpre acentuar é que, como a crise é de caráter excepcional, faz-se extremamente necessário, para enfrentá-la, uma revolução no pensar. E essa revolução não pode se realizar com a ajuda de outra pessoa, com os preceitos de um livro ou através de uma organização. Ela deve nascer em nós mesmos e operar-se pela ação de cada um de nós. Só então criaremos uma sociedade nova, uma nova estrutura afastada de todo esse horror, afastada de todas essas forças extraordinariamente destruidoras que estão se acumulando, empilhando. E essa transformação só será realizável quando vocês, como indivíduo, começarem a ficar cônscios de vocês mesmos em cada pensamento, em cada ação e em cada sentimento. Agradecemos por se conectar conosco nessa experiência enriquecedora com Krishnamurti. Para aprofundar seu entendimento, confira os 2 vídeos recomendados na tela. Desafie-se a explorar mais. Compartilhe suas perspectivas nos comentários e não se esqueça de se inscrever para continuar essa jornada conosco.